Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar, te agradecer por mais uma noite estar aqui neste lugar para estudar a tua palavra. Te pedimos, como sempre, que o teu Santo Espírito tenha toda a primazia, que o teu Santo Espírito tome as nossas mentes, os nossos corações, ó Pai, para aprender a tua palavra. Nos instrui, fala conosco, queremos aprender, pois nada somos e é o Senhor quem tem tudo para ensinar para nós. Abençoa os teus servos que já chegaram aqui, aqueles que estão vindo, traz em paz, livre de todo mal. Se porventura estiver alguém enfermo, cura, e abençoa que na próxima oportunidade esteja aqui para estudar a tua palavra. Nós queremos te louvar, te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos dar início a mais um módulo. Essa aula ela vai ser um pouco mais rápida do que as outras, tendo em vista a nossa confraternização. E também no finalzinho eu quero falar algo com os irmãos aqui sobre o nosso calendário, tá? O nosso calendário de aula. Vamos lá. Então, irmãos, vamos dar início a mais um módulo. Esse módulo é Teologia Sistemática 4, aula 1, Eclesiologia, a doutrina da igreja. Irmãos, lembram que nós estamos estudando Teologia Sistemática, e Teologia Sistemática abrange muita coisa mesmo. E nós já estudamos então 3 livros, né? Nós estamos agora no 4º, vamos entrar no 4º, e são 5 livros de Teologia Sistemática. Então nós tivemos aí o livro 1, que nós estudamos sobre Bibliologia. Bibliologia é doutrina do quê? Vai lá, irmão. Doutrina da Bíblia. O livro 2, nós falamos sobre teologia. Teologia é doutrina. Teologia é doutrina de quê, irmão? De Deus. Ou os irmãos estão com medo, porque ou não sabem. Nós já passamos por isso aí. Cristologia, doutrina dos anjos. Quem foi falando dos anjos? Testemunho de Jeová aqui no nosso meio, porque diz, Testemunho de Jeová fala que Jesus é arcanjo, né? Então, pneumatologia, doutrina do pneu. Doutrina do quê? Irmão, vocês não esqueçam isso não, vocês são estudantes da Bíblia. Pneuma, sopro, né? Inspiração, veio de Deus, né? Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, tá? E aí nós tivemos o livro 3, falou sobre a criação, que é uma doutrina também, tá? Angelologia, doutrina de Cristo? Não, dos anjos. Então tá bom. Antropologia, doutrina do homem. Antropos, homem. Hamartiologia, doutrina. Eu vou dar um ponto, hein? Não, vou dar não. Hamartiologia. Não, vocês já estudaram isso? Hamartiologia. Hamartia, doutrina do pecado. Hamartia é pecado no grego, tá? Soteriologia, doutrina. Finalmente, né? Finalmente, 10, né? Tirou 10 na prova agora. Soteriologia. Soteriologia, doutrina da salvação. Soteria no grego, salvação. Eclesiologia, vamos ver hoje. Doutrina do que, irmão? Do que? Da igreja. Missiologia, doutrina de
missões, tá? Escatologia. Não. Escatologia, doutrina. Escatologia, doutrina das últimas coisas. Meu Deus do céu. Doutrina das últimas coisas, tá? Escatos, final, tá? E heresiologia, doutrina de heresias. Vamos aprender sobre as heresias. Vamos aprender sobre apologética, tá? Então, irmãos, esses 5 aqui são os 5 livros de teologia sistemática. Irmão, eu estava falando aqui com os irmãos, não é o caso dos irmãos aqui, eu quero acreditar, mas leve a sério o curso, irmão. Leve a sério o curso. É por isso que muita gente, eu vou ser bem franco com os irmãos, tem gente que não recebe testemunha de Jeová para conversar na porta da casa deles, porque não tem nada para falar com eles. Vai levar uma surra dos testemunhos de Jeová, porque não tem. Ele vai falar que o Espírito Santo é uma influência, que é uma força ativa, e você não vai ter nada para falar. Vai falar que Jesus não é Deus, e você não vai falar, não vai ter nada para falar. Vai falar que Jesus morreu numa estaca, e você não vai ter nada para falar, entendeu? Então por isso que muita gente, eles são chatos demais. Não é chatice não, irmão, é porque não tem argumento. Tem alguns deles ali, que dobra o crente em 4 assim e põe no bolso, tá? Então, irmão, eu não vou ficar insistindo, não, leia, não sei o que, não, irmão, é vocês, mas levem a sério, isso aqui, nós já estudamos tudo isso aqui, bibliologia, teologia, cristologia, né, pneumatologia, angelologia, antropologia, ramatiologia, soteriologia, e hoje nós vamos estudar então eclesiologia, a doutrina da igreja, e vamos ter então aí, né, aqui está uma visão panorâmica do módulo. Então vamos lá, eclesiologia, vamos ter então 3 aulas sobre eclesiologia, e as 2 últimas aulas vão ser sobre missiologia, a igreja e a missão. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus 16, Mateus 16, versículo 18. É bastante conhecido, irmãos, tá? Mas vamos ler. Depois, irmãos, os irmãos sempre enfatizam, leia do versículo 13, tá? Leia do versículo 13 até bem à frente aqui, para você entender melhor. Mas nós vamos falar um pouco sobre essa passagem aqui, tá? Versículo 18, Mateus 16, versículo 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, é um texto bastante conhecido, bastante pregado. Já falamos um pouco sobre esse texto quando nós estávamos falando aqui sobre, se eu não me engano, bibliologia, tá? Mas vamos tocar no assunto também, no mesmo assunto essa noite, um pouco mais enfático, tá? Então, irmãos, vamos para a introdução. Vamos ver aqui primeiro, né, o panorama aqui, né, da nossa aula. Primeiro nós vamos falar aqui sobre introdução à eclesiologia, a igreja como um projeto de Deus, a igreja e seu fundamento, e a igreja peregrina, tá? Alguns pontos importantes, irmãos, eu gosto sempre de falar sobre esses pontos importantes, para a gente tentar responder essas perguntas, algumas coisas que ficam na nossa mente. Talvez alguém vai perguntar isso para você um dia, tá? Existe algum perigo do plano de Deus com a igreja fracassar? Tá? Porque alguns dizem assim, que Deus pode levantar um outro povo, um outro grupo, né, para cumprir a obra dele. Será que a igreja, tem algum perigo da igreja fracassar? A igreja
é um meio achado por Deus, porque Israel falhou. É o que dizem, muita gente fala, Israel falhou, e aí Deus então chamou a igreja. Então a igreja é um plano B de Deus? Será? Eclésia, alguns falam eclesia, e parece que a tradução do grego mesmo é eclesia mesmo, tá? Com um acento no i, eclesia, tá? Significa o quê? Mas se falar eclésia não tem problema também, nós não somos doutores em grego, né? O que é o mistério oculto de Deus? O mistério oculto de Deus é Jesus, ou o mistério oculto de Deus é a igreja? Tá? Os que morreram antes de Cristo, como foram salvos? Qual a razão da pergunta de Jesus em Mateus 16, versículo 18? Que eu falei para os irmãos para ler anterior, porque ele faz uma pergunta. E quais são os propósitos da igreja? Tá? Vamos para a nossa introdução. A introdução aí da revista dos irmãos, do livro, diz assim: a igreja do Senhor Jesus jamais perdeu a sua relevância histórica, não obstante as frustradas e constantes tentativas perpetradas pelo inimigo para destruí-la através do tempo. Se a igreja, irmãos, ela fosse um ajuntamento qualquer, um grupo de pessoas, né, qualquer aí, a igreja já não existiria mais, tá? Mas há algo de sobrenatural na igreja, é essa questão que ele está falando aqui. Ainda hoje, cerca de 2000 anos após a sua inauguração no Pentecoste, suas fronteiras continuam em expansão através do mundo, suportando os ventos contrários e cumprindo a missão para a qual foi estabelecida. Então a igreja, irmãos, ela tem uma missão, e ela foi fundada um dia. Muita gente, irmãos, pensa que a fundação da igreja está aqui em Mateus 16, onde Jesus vai dizer: eu edificarei a minha igreja, mas ele estava falando ali de algo futuro. A fundação da igreja mesmo, que a grande maioria dos estudiosos chegam a uma conclusão, é que foi no dia de Pentecostes, tá? É a fundação da igreja, tá? Conquanto a igreja como corpo seja muito mais que uma organização, e hoje nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar, se eu não me engano, na próxima aula, na segunda aula, nós vamos falar sobre a igreja como organização e a igreja como um organismo. A igreja é tanto uma organização quanto um organismo. A história é pródiga em revelar que muitas instituições sucumbiram com o tempo, comprovando a tese de que qualquer organização, por mais forte que seja, tem sua trajetória definida em 3 fases distintas. Quais são essas fases? Crescimento, ápice e decadência. Muitas instituições, irmãos, muitas instituições começaram desse jeito aqui. Começaram crescendo, tiveram o seu ápice e infelizmente desmoronaram, tá? Foi até citado pelo Renato ontem à noite um versículo ali, né, de Gamaliel. Gamaliel, ele diz assim: olha, se essa obra ela for de Deus, ela vai perdurar; se não for, ela vai se acabar. Então, a gente eu não estou desfazendo do que ele falou, não. Eu estou pensando nesse ponto aqui. Há muitas pessoas hoje que dizem assim: não, se for de Deus vai acabar, se for de Deus vai acabar. Irmão, não temos que levar isso ao pé da letra, não, pelo seguinte: há muitos movimentos que não são de Deus e estão aí. Citei um aqui agora mesmo, que pensam que são de Deus e continuam aí. Tem outras seitas por aí, que são seitas fortes mesmo, e estão aí.
tá? Mas o que Gamaliel ele fala ali, foi enfatizado isso ontem, é justamente, o ponto principal é esse, irmão: se for de Deus, perdura. E ele estava dizendo em relação a aquele movimento que estava crescendo ali, que não era chamado ainda de cristãos. Eles não eram chamados de cristãos, eles foram chamados de cristãos primeiramente lá em Antioquia. Já estava acontecendo a perseguição, mas ele estava dando ali, e ele deu até um parecer, não é, Renato? Ele diz assim: olha, se levantou fulano de tal, levou um grupo junto com eles, e hoje onde eles estão? Já acabou. Então vamos deixar essas pessoas aí em paz, porque pode ser que pode ser configurado que nós estamos lutando contra Deus, né? Então a palavra de Gamaliel, na realidade ali, irmão, foi uma palavra, eu acredito que é até o Espírito Santo usando ele ali, para dar um fôlego para a igreja começar, mas depois vem a perseguição de qualquer maneira, né? Então, irmãos, tem muitos movimentos aí que crescem, e muitas instituições que crescem, tem o ápice e tem a decadência. Como que nós podemos usar isso aqui? Nos impérios, os impérios, todos foram dessa forma. Qual é o império hoje, irmãos? O império que subsiste? Não, império de ter imperador, de império que eu falo, irmão, é tomar todo aquele a forma que eles usavam ali era ficar tomando países, né? Qual é o império hoje que existe? Não tem, né? Eu entendo que você está falando sobre a questão de poderio, né? Mas império igual o Império Romano, o Império Persa, né? Não existe. Então, irmãos, primeiro eles tiveram um crescimento, tiveram o seu apogeu, né? E depois ruíram todos os impérios, né? Então é só falando assim sobre a questão de instituição. Também muitas instituições também começam dessa forma, mas a igreja ela é diferente. Olha aqui, não é assim com a igreja. A igreja ela se caracteriza por uma natureza singular, que lhe assegura plena capacidade de resistir aos ataques das forças malignas e ter continuidade histórica nas suas circunstâncias mais adversas, até que cumpra o seu objetivo. A igreja, irmãos, ela vai cumprir o objetivo dela. E preste atenção no negócio aqui: se a igreja não cumprir o objetivo dela de um jeito, vai cumprir de outro jeito. Pode vir, irmãos, uma grande perseguição mundial contra a igreja, pode vir, tá? Pode começar em um determinado lugar, pode vir. Isso só basta. Olha o que aconteceu com os irmãos lá que estavam aceitando a Jesus como Salvador. Eles simplesmente ficavam ali naquele local, em Jerusalém. O máximo que eles iam era ali nas redondezas, toda a Judéia. Mas foi preciso que viesse uma perseguição para eles poderem espalhar. Então, irmãos, a igreja ela vai cumprir o objetivo dela, tá? E mesmo, irmãos, com as dificuldades, com o marasmo que foi falado ontem, né, pelo nosso irmão Samuel, sobre a questão de quantas pessoas estão morrendo, mesmo assim, irmãos, preste atenção, saiu uma reportagem algumas semanas atrás aí, que caiu ou aumentou o número de evangélicos no Brasil? Aumentou, irmão. Saiu a reportagem, foi mostrado aí, o número de evangélicos no Brasil cresceu. Mas a igreja, irmão, cresceu, continua crescendo. Infelizmente, muitas vezes, irmãos, por causa de decepções no local onde eles estão,
E também, irmãos, está sendo pregada a palavra de Deus. Não está sendo pregada às vezes ali numa esquina, que é o nosso dever pregar, mas está sendo pregado nos meios de comunicação, está sendo pregado nas redes de televisão, está sendo pregado nos rádios, estão pregando, irmão. Eu mesmo escuto direto, eu vou para casa aqui, volto para casa escutando rádio evangélica. Uma pessoa está ali, irmãos, está ali, e sempre acontece dessa forma, está chateado, e ali vai procurar uma rádio, acha uma rádio evangélica, Deus fala com ele, ele vem e aceita Jesus como Salvador. Mamãe. E o que eu acho interessante é aquilo que Jesus falou, né? Os discípulos chegam para ele e falam assim: vimos um ali que está pregando e não segue a gente. Quer que nós vamos lá e repreendemos ele? Aí Jesus fala: deixa lá, ué. Quem não é por mim é contra mim, né? Deixa lá. Então, irmãos, a gente não está dando conta nem da vida da gente. E a gente quer enfiar a cara na vida dos outros, né? Então, irmãos, relaxo. A gente é que não deve ter. Nós é que não nós não devemos ter relaxo, tá? Mas, irmãos, vamos fazer a nossa parte, né? A igreja, ela vai. Então, irmãos, com isso nós respondemos aquela pergunta: o plano com a igreja não falhou e nunca falhará, tá? Existe então, tem gente que fala assim, ó, é isso que eu vou voltar aqui. Israel não fez a parte dele. Será que Israel não fez a parte deles mesmo? Nós vamos entender aqui o objetivo de Israel. Cuidado com esse negócio, irmão, de dizer que a igreja substituiu Israel. Cuidado com isso. Eram judeus os primeiros crentes, irmãos. Tá? Então, existem hoje, irmãos, os judeus messiânicos que nós falamos aqui. Eles guardam a lei de Moisés. Mas então eles são judeus. Deixa eles lá, irmão. Tá? Então a igreja, ela não falhou e a igreja não vai falhar. A igreja não é um plano B de Deus assim. Nossa, mas que coisa, eu chamei Israel e Israel não fez a parte dele, então eu vou chamar a igreja. Não, irmão, nós vamos entender aqui que a igreja, ela já existia na mente de Deus antes da fundação do mundo. Então, irmão, nós não somos povinho não, irmão. Nós não somos um step de Deus, não. O step não é lembrado, né? Só é lembrado quando precisa. Irmão, a igreja não é isso não, tá? A igreja, irmão, já estava na mente de Deus antes que todas as coisas fossem criadas, tá? Vamos lá. Também aí o primeiro ponto, introdução à eclesiologia. Como, irmão, nós podemos explicar a força e a permanência da igreja? Como ela venceu as adversidades? Que força a mantém viva no meio de uma sociedade relativista e secularizada? Que esperança havia naqueles que foram torturados e mortos por não negarem a sua fé? Eu indico um livro para os irmãos, A História dos Mártires. Quem já leu? Irmão Renato. O livro dos mártires. A história dos mártires não. O livro dos mártires. Irmão, se você ler esse livro e a sua vida não mudar na questão de pensamentos assim, meu Deus, eu preciso ser crente. Tem um fato lá nesse livro dos mártires, irmão, isso é interessantíssimo.
Eles iam decapitar um cidadão, um servo de Deus. Ele ia morrer cortado o pescoço na guilhotina. E aí na Inquisição lá, naquele local lá onde eles estavam, eles falaram assim: você tem alguma coisa para falar antes da sua morte? E ele falou assim: eu tenho. Aí então pode falar. Todo mundo assim, ali para assistir aquela decapitação, ele abriu a boca e falou assim: se eu sou homem de Deus, depois da minha morte vai acontecer algo sobrenatural. E pronto, só foi isso que ele falou. Ele colocou a cabeça, isso está no livro dos mártires, tá? Ele colocou a cabeça na guilhotina, prenderam ali, a guilhotina desceu, a cabeça caiu para lá, o corpo dele, ao invés de cair no chão direto, porque ele estava assim, o corpo dele virou, cruzou as pernas e cruzou os braços. Teve pessoas ali em cima daquele palanque ali, com aquela, que ajoelhou na mesma hora, reconhecendo a Jesus como Salvador. Simplesmente por uma palavra que ele disse: se eu sou homem de Deus, vai acontecer algo sobrenatural. Irmãos, e ali tem os relatos de diversos crentes que morreram, mas nunca abandonaram a fé. E aí você lê um livro desse, você sente vergonha da sua vida. Você sente vergonha, irmão. Ah, o pastor Lieto não me saudou com a paz do Senhor. Eu vou deixar de ser crente, porque não me saudou com a paz do Senhor. Essa semana, não sei se foi a Fernanda ou foi a Eloá, que me perguntou sobre Abraão e Ló, né? Abraão errou de ter levado Ló? E eu falei: não, eu não acredito que ele errou, não, tá? Porque era um costume. Ló era como se fosse um parente dele, como se fosse um filho para ele, e eu acredito que não. Mas preste atenção, Ló serviu de provação para Abraão. Lá na frente, eu estava pensando depois disso, irmão, o cidadão, Abraão fala assim: olha, escolhe o lado. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher o norte, eu vou para o sul. Mas não vamos brigar, não. Não, aí ele já cresceu o olho nas campinas, né, de Sodoma e Gomorra. Falou: é ali, é Lago Sul, meu filho. É Lago Sul. Eu quero ir para o Lago Sul. Eu vou para Valparaíso. Conversa, irmãos. E foi. Se fosse a gente, irmão, no lugar de Abraão, isso é um irresponsável, né, pai? Enriqueceu às minhas custas. Os pastores brigavam por causa da manada que tinha lá. Irmão, não sabia onde colocar boi, vaca, e Ló crescendo igual a Abraão. Isso é um irresponsável. Eu ajudei ele. Não, quando Ló foi embora, Deus falou assim: olha, agora olha para lá, ó. Conta as estrelas do céu, se você puder contar a areia, assim vai ser a tua descendência, aonde você pisar vai ser abençoado, Abraão, e tal. Tudo bem, irmão. E lá na frente, o Ló, ele é preso. Quem é que vai lá para libertar o Ló? O Abraão. Se fosse eu ou você, isso aí é a punição de Deus na vida dele. Isso é porque ele tocou no ungido de Deus, das coisas do ungido de Deus, né? A gente falaria isso, irmão. Aí lá na frente, irmão, Deus fala assim: vou destruir Sodoma e Gomorra, quem tiver lá. Aí passa onde primeiro? Na casa do Abraão. Olha, eu estou indo lá para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, estou indo lá para destruir Sodoma e Gomorra. Aí, Senhor, deixa eu falar um negócio para o senhor. O senhor vai destruir o justo com o injusto?
Não. Se lá tiver 50, o Senhor vai destruir? Se tiver 50 justos, não, eu não vou destruir. E ele vai fazendo ali, irmãos, um negócio com Deus, mas visando quem, irmão? O Lord. Irmão, isso é igual eu estou falando assim, e nós vamos chegar lá. São as coisas, irmãos, que tem na Bíblia que você fica assim pensando, meu Deus, eu estou muito longe disso. Eu estou muito longe disso mesmo. Então, irmãos, como, irmãos, essas pessoas aqui, elas falavam assim, olha, nega a Jesus. E a pessoa dizia, não, eu não nego. Você vai morrer. O Policarpo, né? Se não me engano, Policarpo, que fala, coloquem mais lenha no fogo. O outro foi jogado para as feras, e ele disse, venham feras, me matem, eu vou morar com o meu Senhor, eu estou indo morar com o meu Senhor. Irmão, como que eles... E foi Tertuliano que disse, e é da onde é tirado aquele hino, irmão, né? Primeiro eu vou dizer o que ele disse. Tertuliano disse, o sangue dos cristãos é como semente que brota, ou seja, derrama o sangue de um, nascem 20, e por aí vai. E é da onde é tirado aquele hino que diz, eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Então, o segredo, irmão, disso tudo, a resposta é fácil da gente responder. Essa pergunta é fácil da gente responder. O segredo está na sua origem. Ela não começou no homem, ela começou em Deus. Ela começou lá no dia de Pentecostes? Não, ali foi a fundação, mas ela já estava na mente de Deus antes, desde a fundação do mundo, né? Então, irmãos, para chamar a atenção da gente mesmo. Ponto 2, a igreja como um projeto de Deus. Já vai embora? Vigia, varão. A igreja foi desde a eternidade concebida na mente de Deus. Isso por si só explica a sua peculiar natureza como povo adquirido, que não verga diante das pressões do mundo. Esses dias atrás também, uma pessoa falando, e aquilo ficou na minha mente, e sobre a questão da ressurreição de Jesus Cristo. E aí alguém perguntou, você acredita na ressurreição de Jesus Cristo? Ele falou assim, olha, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, como que 12 homens, não agora 11 homens, né? 11 homens morreriam por uma mentira? Morreriam por uma mentira, irmão, e da pior maneira possível. Alguns deles, irmãos, foram arrancados seus braços. O cavalo amarrava aqui no braço de num dos braços, no outro braço e nas pernas, e eles tocavam os cavalos na mesma hora, e os cavalos arrancavam os braços e as pernas. Um deles morreu dessa forma. Tiago, né, o irmão do Senhor, segundo a tradição, morreu em uma cruz em forma de X, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Outro foi jogado de um pináculo, de uma ribanceira, morreu, irmão, das piores maneiras possíveis. Como que essas pessoas morreram por uma fantasia, né? E todos puderam desistir, tiveram essa oportunidade, irmão. Mas como diz Pedro na sua carta, ele vai dizer, nós tocamos nele, nós comemos com ele, nós vimos a ele. Então, irmãos, não tem um porquê de desistir, né? Importante, foi o que eu falei agora mesmo, a igreja, ela não é um plano B de Deus. Ele arquitetou desde a fundação do mundo. Assim como o mundo não surgiu por acaso, nem da vontade humana, a igreja veio à existência pela vontade exclusiva e soberana de Deus para cumprir
um propósito especial sobre a face da terra. Definição: o vocábulo igreja se traduz do grego eclésia ou eclesia, os significados os chamados para dentro, para fora, para fora. E aí volto para aquela questão, irmãos, a igreja ela é chamada para fora, tá? Ah, mas então nós não precisamos ter templo? Precisamos ter templo, mas a igreja ela precisa estar fora para pregar a palavra de Deus. É isso que aconteceu com os apóstolos, tá? Chamados para fora para constituir um agrupamento de pessoas compromissadas com Cristo e a proclamação do seu evangelho por toda a terra. O termo correspondente no hebraico é kahal. Kahal, irmão, é o mesmo sentido de igreja, só que lá no Antigo Testamento dizia da congregação de Israel. Preste atenção, Israel também foi chamado com uma missão: fazer Deus conhecido em todas as nações, tá? Israel foi chamado, um dos propósitos do chamamento de Israel foi esse. Ponto 2.2, um projeto oculto no mistério de Deus. Irmão, depois você leia com atenção Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 12, vai falar, irmão, muito sobre esse mistério de Deus, o mistério oculto de Deus, né? Efésios 3, do 1 ao 12, descreve a dimensão desse projeto no passado como um mistério oculto em Deus. Por outro lado, o fato de a igreja ter estado oculta no mistério de Deus implica os seguintes desdobramentos. Ponto 1: todos os eventos, irmãos, que aconteceram contribuíram para a revelação e para o surgimento da igreja. Por isso, irmão, não existe esse negócio aí de o Antigo Testamento já passou, não existe mais, não tem importância nenhuma. Tem sim, porque muita coisa do Antigo Testamento estava também apontando para o surgimento da igreja lá no futuro, tá? 2, os planos de Deus nunca foram frustrados, ainda que o homem tenha entrado em diversas situações. O homem erra, irmãos, mas Deus não erra, tá? E os profetas, ponto 3, os profetas do Antigo Testamento, eles anteviram esse acontecimento. Qual acontecimento? A igreja. Eles anteviram, eles não enxergaram, mas eles anteviram. Muitas coisas do Antigo Testamento e algumas profecias você pode relacionar com a igreja, exceto o profeta ali, ele estava abrindo a boca, ele não estava vendo a igreja, mas aquela profecia já iria alcançar a igreja lá na frente, tá? Então, irmãos, por que eu quero bater nessa tecla aqui sobre o mistério de Deus? Porque infelizmente, e talvez um dia a gente possa ter essa decepção de passar pelo que eu passei. Eu estava num tempo, estava numa igreja, e o cidadão lá num congresso de jovens, ele veio dizer que o mistério oculto de Deus era Jesus, e ele abriu a boca para dizer que Jesus não era conhecido por ninguém, e lá ele dizia que os demônios não conheciam Jesus. Aí, irmão, eu fiquei lá, eu já falei isso para os irmãos aqui, eu fiquei, irmão, aquele culto foi pequeno, eu estava ali, por respeito ao pastor presidente que estava lá, mas a minha vontade foi, irmão, cala a boca, irmão, o irmão está falando bobagem, o irmão está falando besteira aí no púlpito, tá? E aí ele disse que os demônios não conheciam Jesus. Aí ele vai usar o texto, o diabo foi tentar a Jesus e disse: se tu és o Cristo, está vendo? Ele não conhecia Jesus. Se tu és o Cristo,
Pelo amor de Deus, irmão. O que ele estava dizendo ali, ele falou assim: você não é o Cristo? Transforma essas pedras em pães. Você não é o Cristo? Pula daqui de cima. Você não é o Cristo? Eu vou te dar tudo isso aqui, ó. É isso que ele estava falando, tá? E aí, irmão, para piorar a situação, aí ele vai dizer que nem lá no céu os anjos conheciam Jesus. A prova, Salmo 24, entrai, levantai-vos as portas. Salmo 24. Levantai-vos, ó portas, ele citando lá, irmão. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Aí os anjos: quem é o Rei da Glória? Tá vendo? Ninguém conhecia o Rei da Glória. Ô irmão, eu tava para passar mal lá. Eu estava passando mal lá, tá? Então, irmãos, o mistério, aí, qual foi o texto para ele dizer que os demônios e os anjos não conheciam Jesus Cristo? Porque Jesus estava escondido, ele era um mistério escondido, oculto em Deus. Olha, irmão, o que é um texto fora do contexto, gerando um pretexto para uma heresia? Acontece desse jeito aqui, num congresso de jovens, tá? E aí sai gente, irmão, com esse pensamento e vai pregar em outro lugar. Não. Bem sabemos quem tu és, o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Quem foi que falou isso aí, irmão? Um demônio. Tá pronto. Vamos lá. Um projeto revelado aos homens. A igreja veio à existência na plenitude dos tempos. Efésios 1:10. Ou seja, no momento determinado por Deus. Já falamos sobre isso aqui. O que é a plenitude dos tempos, irmão? Já falamos isso aqui numa aula. É o momento exato em que Deus achou por bem mandar a Jesus Cristo, e aí aconteceu também o surgimento da igreja. Essa plenitude dos tempos, irmãos, ela se deu quando? Vamos lembrar a aula aqui. As ruas, as estradas, irmãos, romanas, elas já estavam pavimentadas. Elas não eram asfalto, irmão, mas elas estavam pavimentadas. Quase a Europa toda podia ser transitada a pé ou de carruagem. Existia uma língua só. Hoje é o inglês, né? Hoje quase todo mundo fala o inglês, mas na época existia uma língua só, era o grego koiné, que era o grego, irmão, ralé, o grego muito fácil de se falar, era falado por todos daquela região, tá? E em terceiro lugar, além de ter as pavimentações tudo certinho, né? E a língua favorecia, porque era fácil de se pregar a palavra de Deus agora, porque todo mundo entenderia o grego. Em terceiro lugar, existia por parte do império uma política chamada Pax Romana. O que é a Pax Romana? Era que não deveria ter ladrões em lugar nenhum. Você poderia andar por essas estradas livremente, e o ladrão que fosse pego era crucificado, era arrastado, era morto. Existia uma sentença de morte para qualquer tipo de crime, era chamada Pax Romana. Então, irmão, foi nessa época que aconteceu a vinda de Jesus Cristo para estar aqui morrendo em morte de cruz, e assim também tendo o início da igreja, né? Toda concepção divina para a redenção humana passa por Jesus, a pedra angular do projeto de Deus, a eclésia em relação ao mundo. Irmãos, nós não vamos falar sobre isso aqui,
porque esse ponto aqui vai falar sobre, ele toca aqui em algumas coisas sobre dispensações, tá? Existem, irmãos, nós vamos ver isso aqui na última aula, no último módulo de teologia sistemática, quando nós estivermos falando sobre escatologia, nós vamos falar sobre dispensações, tá? Não tem aí no quadro dos irmãos, mas entre os evangélicos existem dois tipos de pensamentos, são os dispensacionalistas e os aliancistas. Os aliancistas, eles creem que existe, é o jeito deles pensar, irmãos, eles creem que existem duas alianças, tá? A velha e a nova aliança, tá? E fecha por aqui, é o pensamento deles. Os dispensacionalistas acreditam que o mundo, ele é composto de dispensações, tá? E aí eu coloquei aqui rapidamente, nós vamos voltar a isso aqui lá em escatologia, tá? E aí nós temos as 7 dispensações aqui. Não vamos dar estudo sobre isso aqui não, tá? Agora não. Então a primeira dispensação, inocência. Preste atenção que para cada dispensação tem um juízo de Deus, tá? A primeira dispensação, inocência, quando é que aconteceu isso? No jardim do Éden, Adão e Eva, tá? Eles eram inocentes. Qual foi o juízo de Deus? Expulsão do Éden, tá? Lá embaixo, expulsão do Éden. A segunda dispensação, consciência, dispensação da consciência, foi quando? Em Noé, tá? Consciência. Qual foi a punição, o juízo? O dilúvio, tá? Terceira dispensação, governo humano. Qual é o ponto principal? A Torre de Babel. Qual foi a punição, o juízo? Confusão de línguas. Preste atenção que a punição, ela só era para aqueles que não eram fiéis a Deus, tá? O juízo é sempre para aquele que não é fiel a Deus. A quarta dispensação é a dispensação da promessa patriarcal. Começa-se os patriarcas, né? Qual é o juízo? Escravidão no Egito. Quinta dispensação, a dispensação da lei, tá? Qual o quinto juízo? Perca da nacionalidade. Eles quebraram a lei, eles quebraram essa dispensação, o juízo foi ficar sem nacionalidade. Isso para os israelitas, né? A sexta, irmão, dispensação é a dispensação da graça, tá? É a dispensação que nós estamos vivendo. E aí nós temos, dentro da dispensação da graça, duas coisas importantes: a igreja e o Espírito Santo atuando 24 horas nessa dispensação, tá? Vai ter uma punição, um juízo para essa dispensação? Sim. Qual é? A grande tribulação. Mas não é para crente, é para quem ficar. Quem quiser ir ficar aí com os testemunhos de Jeová, irmão, fica. Mas eu vou ser arrebatado antes da grande tribulação. Volto a dizer, dividiu-se em períodos da história, tá? Dentro da Bíblia Sagrada mesmo, dentro da Bíblia Sagrada, tá? Dividiu-se nessa questão aqui sobre, houve uma época em que as pessoas começaram com a inocência, tá? E aí acabou esse período, iniciou-se um outro período. Esse foi o critério, tá? Esse foi o critério, tá? Do mesmo jeito a consciência, do mesmo jeito o governo humano, os patriarcas, até quando eles duraram, tá? E duraram até ali Moisés, tá? E a lei ela durou, ela continua para Israel, tá? Os israelitas continuam, tá? Mas essa época em que se guardava e era uma determinação de Deus ali, um momento em que Deus colocou a lei mesmo para ser cumprida, foi esse período aqui. A graça, quando é que começa a graça?
com Jesus, tá? A graça começa com a vinda de Jesus Cristo. Quando é que vai terminar o período da graça? Quando é que vai se fechar a porta da graça? Com o arrebatamento da coisa principal, irmãos, que Jesus cuida nessa hora aqui, que o Espírito Santo cuida nessa hora aqui, com a retirada da igreja aqui dessa terra, tá? E aí inicia-se a última dispensação, é a dispensação do milênio, tá? Tem uma punição, vão ser 1000 anos de paz? Sim, né? Mas no final vai ter o juízo do grande trono branco, tá? Depois disso, tem uma outra dispensação? Não, porque nós vamos, aí agora, vamos ver também isso em escatologia, vai ser o estado perfeito e eterno, tá? Não precisa mais de dispensação e não precisa mais de punição, tá? Então nós vamos voltar nisso aqui quando estivermos falando sobre escatologia, tá? 2.4, um projeto, irmãos, com riquezas incompreensíveis. Irmão, o que o crente carrega é algo incompreensível. Uma vez, lá em Ceilândia Sul, o pastor me chamou para pregar, e era um culto de missões. Irmãos, eu trouxe uma palavra lá, Deus me deu uma palavra lá, que não tratava do tema em si, naquela noite. E teve uma irmã sentada lá no banco, que ela falou assim: mas hoje é culto de missões, o irmão Célio está trazendo essa palavra e tal. Ela tinha convidado uma amiga dela para vir para o culto. Quando ela terminou de falar assim, ele está trazendo essa palavra, e já estava quase no final da palavra. Quando ela olhou para o lado assim, a convidada dela estava banhada em lágrimas. Banhada em lágrimas. E quando ela olhou para ela, aquela mulher, aquela amiga dela olhou para ela e falou assim: olha, eu não conheço esse homem aí, mas ele falou do início ao final, até agora, ele falou toda a minha vida, e ele falou tudo que eu estou passando. Quem foi que revelou isso para mim? Aí ela entendeu, na hora, que não era uma palavra. Gente, não, tem que ser uma palavra, irmão, para toda a igreja. Presta atenção, Jesus manda todos os discípulos ir embora, comprar alguma coisa, e ele vai lá num poço, para encontrar com uma mulher. A palavra era para aquela mulher. Então, irmão, são coisas que a gente... E se fosse abrir oportunidade aqui, quantas pessoas, irmãos, Deus falou, Deus revelou, Deus tocou, Deus curou. Então, irmãos, a igreja, ela é um projeto com riquezas incompreensíveis, né? Incompreensíveis. Aqueles lá atrás, irmãos, eles olhavam ao longe, a promessa era ainda para o futuro. Nós e todos quanto vierem depois, até o plano de Deus se complete, olhamos para o pretérito, né? Aí eu fui buscar no dicionário, irmão. O pretérito é o quê? É um estado anterior ao que se fala. Então, olhamos para o pretérito. Nós estamos olhando para o futuro, quando fala-se em salvação? Não, nós estamos olhando para o passado, nós estamos olhando para Jesus, tá? Nós estamos olhando para o sacrifício de Jesus. Eles lá atrás, irmãos, eles olhavam para o futuro. Nós olhamos para trás, mas olhamos para o sacrifício de Jesus Cristo. Então, irmãos, com isto aqui, eu respondo aquela pergunta que foi feita no início: como se salvaram aquelas pessoas lá do passado? Aqui o comentarista, e Hebreus e outros textos na Bíblia Sagrada, vai responder isso aí. Eles olhavam para o futuro.
Eles criam que Deus estaria restaurando. Eles viviam uma vida de justiça na presença de Deus, e quando Jesus morreu, o sacrifício de Jesus, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele tem efeito retroativo. Ou seja, o sacrifício de Jesus, irmãos, ele atingiu a irmã Edna, ele atingiu o Jorge, mas ao mesmo tempo o sacrifício de Jesus, ele atingiu Abraão, Isaac e Jacó. Todos esses foram atingidos pelo sangue de Jesus Cristo, tá? E isso, irmãos, volto a dizer, são coisas para a nossa mente incompreensíveis, tá? Nenhum sistema político conseguiu e jamais conseguirá colocar no mesmo projeto pessoas de posições sociais tão diferentes, desiguais, né? Nós temos um exemplo aqui, ó, Davi era rei, escreveu a Bíblia Sagrada também, temos texto de Davi que escreveu, mas nós temos, irmãos, um boieiro, um vaqueiro, Amós, e os mesmos irmãos, quando estavam escrevendo, eles tinham um só pensamento. Agora eu pergunto, nosso psicólogo aqui, né? Coloca-se 10 pessoas, irmãos, dentro de uma sala, e dá um tema para essas pessoas escrever, todos vão falar a mesma coisa? Não fala, irmãos, não fala, não existe isso. Agora preste atenção, 40 homens, num período de 1600 anos, eles falaram tudo, irmãos, sincronizado uns com os outros. Isso aí, irmão, o ímpio não entende isso. Harmonia. E a Bíblia, ela não se contradiz, não choca com ela mesma, né? E isso aí o ímpio não entende. E realmente, irmão, nem nós muitas vezes compreendemos isso, porque a igreja em si está aqui mesmo para mostrar essas coisas incompreensíveis, mas são coisas incompreensíveis que levam para o céu. Liga com a outra, exatamente, liga com a outra. E isso num período de tempo, irmãos, que a pessoa não viveu junto com aquela pessoa, mas ligou. Irmão, só a Bíblia Sagrada tem isso. Se você pega aí, por exemplo, como é que é o nome daquele livro famoso, Dom Casmurro, né? Irmão, se nós aqui todos ler esse livro, praticamente nós vamos ter a mesma ideia. A Bíblia não, tá? É por isso que você pega o Salmo 23, e se der para todos aqui trazer uma palavra, vai sair, todos vão ter uma palavra diferente do outro, nunca é a mesma coisa, mas um livro qualquer é a mesma palavra, é o mesmo pensamento, tá? E isso, irmãos, é por isso que às vezes nós temos que pregar mesmo, nós temos que evangelizar, nós temos que ir para a praça, nós temos que entregar um folheto. Alguém está precisando, e quem tem essas riquezas incompreensíveis na mão para poder transmitir, é a igreja. Outra coisa interessante aqui, irmãos, que eu estava lendo essa semana na Bíblia Sagrada, e isso eu estava lendo em Hebreus, falando sobre pela fé, lá ali em Hebreus 11, aí diz uma coisa interessante, eu fiquei pensando naquilo. Abraão, irmãos, ele pisou na terra, e Deus falou para ele assim: olha, essa terra que você está pisando vai ser da sua descendência. Irmão, talvez eu brigaria com Deus, mas Senhor, por que o Senhor não me dá agora? Por que o Senhor não me dá agora?
o Senhor vai me dar daqui a 400 anos. Olha que coisa, irmão. Mas aí Hebreus vai dizer que ele não tinha em vista aquela terra, ele tinha em vista uma terra melhor. Hebreus, o escritor está dizendo isso, irmão, que Abraão não estava importando se a Canaã que ele estava pisando ali seria dele ou não, ou dos seus parentes, não. O que ele estava importando é que ele teria uma terra melhor no céu. É isso. Então, irmão, o crente, é por isso que as pessoas chamam crente de bicho doido mesmo, né? É doido, está passando por problema, está rindo, né? As portas se fecham, ele glorifica a Deus, ele canta, ele faz isso, faz aquilo. É porque, irmãos, nós fazemos parte de um projeto incompreensível e de riquezas incompreensíveis também, né? Um projeto que manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Nós temos, irmão, Deus ele tem diversos jeitos de trabalhar, tá? E isso se chama multiforme sabedoria de Deus. E ele fala muito bem aqui que multiforme é diferente de uniforme. Uniforme é uma forma só, multiforme são várias formas, tá? Deus não tem uniforme. O jeito de Deus trabalhar não é uniformidade, é multiformidade, né? Nós temos isso aí, irmãos, e ele até chama aí no livro, né, as esquisitices de Deus. Ele abre a boca de uma jumenta para falar, né? A jumenta pregou, irmão? A jumenta pregou, irmão? Não, a jumenta não pregou, não. Tem gente falando aí no púlpito aí que jumenta pregou. A jumenta pregou, a jumenta profetizou. Hã? Deus usou até uma jumenta. Mas preste atenção, irmão. O que a jumenta falou? Ela tá e ele batendo. Aí ele falou assim: olha, por que você está me batendo? É isso. Por que você está me batendo? Mas porque você está muito teimosa comigo. Mas eu estou fazendo isso porque tem uma faca ali na nossa frente. Só isso que ela falou, tá? Ela não profetizou, ó homem. Não, ela não abriu a boca para profetizar. Cuidado com isso aí, irmão. Não vai dizer que jumenta profetizou, não. Ela abriu a boca e reclamou. Mas agora tem uma coisa aqui. Quem foi que abriu a boca dela? Aí, irmão, aí sim, Deus abriu a boca dela. Foi uma vez, irmão. Não vai dizer aí que a jumenta falou lá, agora vai bater numa jumenta ali até falar, chega para ela falar. Não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer, tá? Talvez você morre e ela não. Os corvos e Elias, irmãos, ali também é um jeito de Deus trabalhar. Deus poderia ter providenciado alguém para ir levar aquele alimento ali, mas era corvo, irmão, levar comida para o profeta. O lodo, irmão, já pensou? Você quer ser curado? Quero. Cuspe no chão, faz lodo e passa no olho. Irmão, eu não quero saber se é cuspe, é o cuspe de Jesus, irmão. Eu quero é ser curado, né? Então, irmão, é o jeito de Deus trabalhar. Pega ao pé da letra. Aí vamos lá. O Pedro ia passando, né? E a sombra de Pedro ia curando. Pronto. Fica aqui que a sombra vai curar. Não vai curar, irmão, tá? Paulo não podia ir, mandou o lenço para colocar em cima da pessoa. Pronto, irmão. A campanha do lenço ungido para curar. Irmão, são situações que aconteceram, tá? Dentro dessa multiforme sabedoria de Deus e vontade de Deus também. Não vamos fazer doutrina disso não, que isso é um perigo. Eu contei para o irmão Samuel esses dias, falando ali, o irmão chegou e falou assim, saiu convidando, irmão, venham
venham para a igreja os aleijados, né, os cegos, os mudos. Jesus vai curar, Jesus vai curar. A igreja encheu. Quando a igreja encheu, ele dirigiu o culto. Ele falou assim: agora o pastor vai orar e Deus vai curar. O pastor falou assim: ei, você vai orar e Deus vai curar. Não coloca isso nas minhas costas não. Quem convidou foi você, tá? Quem convidou foi você. Então, irmão, muitas vezes a gente fica colocando essas coisas assim como, né, que tem que ser dessa forma, e Deus vai fazer isso aqui. Irmão, Deus faz se Ele quiser. Se Ele quiser, tá? É lógico, nós temos que colocar a nossa fé em ação, mas cuidado com isso, irmãos, objetos, essas coisas, cuidado com isso aí. Olha aí. Olha aí, irmão. Olha, irmão. Demorou a aparecer, né? Não, até que foi rápido para aparecer, né? Os irmãos escutaram aí, irmão? Foram numa igreja aí, tinha um pastor lá cuspindo na cara das pessoas. Misericórdia. Irmão, então vamos aqui, rapidinho aqui, ó. Eu fiz essa gravura aqui. A semente da mulher, lá, profetizado, Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá um, tá? As vestes que eles foram vestidos também, o sacrifício, o cordeiro substituto, o templo, né, o tabernáculo, seus componentes, tudo apontava para quem? Para Cristo, tá? E aí, irmãos, nós temos o início da criação, depois nós temos Deus chama Abraão, Deus forma o seu povo para duas missões especiais, mas outras missões também: fazer Deus conhecido entre as nações. Israel deveria fazer isso aí. E da onde viria o Messias? De Israel, tá? E a igreja, irmãos, a igreja é formada no Pentecoste, com duas missões principais, tá? Dentre outras missões também: levar o evangelho e aguardar a volta do mestre. É essa a missão da igreja, tá? A igreja é seu fundamento, como projeto de Deus que veio à existência mediante a encarnação de Cristo. A igreja é retratada como uma obra em edificação, tá? Esse rico simbolismo aponta para a necessidade de um fundamento, e é o texto que nós lemos aqui, tá? E ele faz 3 pontos importantes aqui: uma pergunta intrigante, uma resposta reveladora, e uma declaração conclusiva. A pergunta intrigante, qual foi? Jesus chega para os seus apóstolos e fala assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Por que Jesus fez essa pergunta, irmão? Será, às vezes a gente fica assim: e aí, como é que foi a pregação? E aí, eu cantei bem? Como é que foi? Será que Jesus estava fazendo essa pergunta, era por causa disso mesmo? E aí, gente, como é que está a minha fama aí? E aí, será que está surtindo algum efeito? Né? Será que eles estão crendo, a minha palavra está chegando? Será que é essa a razão dele ter feito essa pergunta? Filho do homem é a natureza humana de Jesus, que está sendo estudado na escola dominical. A natureza humana. Filho do homem quer dizer justamente isso, tá? Irmãos, Jesus, ele não estava aqui querendo um auto-reconhecimento, não. A pergunta de Jesus, irmãos, não era para ver como é que estava a fama dele, como é que estava como é que fala aí? Os stories dele, as visitações, né? O sucesso, as curtidas, né? Não. Como é que está aí as curtidas, irmão? Meu Deus do céu, tá caindo. Não, Jesus não estava querendo isso. Jesus, ele estava querendo revelar um mistério com essa pergunta. Aí ele pergunta assim: quem diz os homens ser o filho do homem? Aí eles vão dizer ali, olha, os próprios discípulos vão dizer assim: uns dizem que é Elias,
Outros dizem que é João Batista. E já tem algumas pessoas dizendo que o Senhor é um dos profetas. Ou seja, todos os três profetas, todas as três respostas, profeta, tá? Elias era profeta, João Batista era profeta, ou outro profeta. Ou seja, então as pessoas criam que Jesus era apenas um profeta. E aí Jesus agora muda a pergunta, ele volta a pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro, irmão, pula na frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto, irmão. Então, primeiro, a pergunta ela foi uma pergunta intrigante. Em segundo lugar, uma resposta reveladora. Os discípulos, irmãos, eles poderiam ter um pensamento, uma concepção errada de Jesus até aquele momento? Sim, tá? Eles poderiam ter. Quer ver a prova? Mateus 11, versículo 2 e o 3. Mateus 11, versículo 2 e 3. E João, ouvindo no cárcere, João Batista, e João Batista aqui no caso, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Irmão, que pergunta é essa? Vocês sentiram aqui que tinha uma certa desconfiança? E quem é que estava meio desconfiado aqui? O João Batista. E quem foi João Batista, irmão? Aquele que falou assim, ó: eis o Cordeiro de Deus. É esse aqui, ó, que tira o pecado do mundo. Antes ele falou: olha, vai vir um depois de mim, que eu não sou digno de abaixando, desatar as suas sandálias. E o João aqui, irmão, dentro do cárcere, passando por dificuldade lá, a igreja dele fechou, e ele vai mandar perguntar para Jesus: és tu mesmo que havia de vir, ou nós temos que esperar outro? Não, irmão, não, deixa eu ser sincero. É só eu, irmão, que às vezes passo por... Às vezes a gente fica pensando assim: meu Deus, é umas dificuldades, né? Assim, e às vezes você vai pensar em algumas coisas assim, espiritual, e aí vem aquele momento de você começar, se você deixar, você vai começar a duvidar. Será que ama mesmo? Será que é isso mesmo? E principalmente quando você passa por dificuldade. Ele estava numa dificuldade ali. Elias passou por isso, irmão. João Batista passou por isso. Os apóstolos passaram por isso também. Aí o que Jesus fez na hora lá? Chegou os 2 lá para perguntar assim: olha, o João, teu primo, mandou perguntar o seguinte: é você mesmo o Messias ou tem que esperar outro? Aí Jesus não respondeu nada. Traz esse cego aqui, seja curado agora. O cego começou a ouvir, a ver ali. Tem alguém aqui surdo? Vem aqui. Pôs a mão ali, começou a escutar. Paralítico, levanta agora. Tudo na mesma hora, irmão. Na mesma hora, levanta. Você faz isso aqui. Irmão, ele realizou ali vários e vários milagres. E ele falou assim: olha, voltem e digam para João: os enfermos são curados, os cegos veem, os surdos ouvem, né? E aos pobres é anunciado o reino de Deus, tá? E eles voltaram lá. Irmão, a Bíblia não diz, mas eu creio que quando chegaram lá, João, o homem, a igreja estava cheia de gente, ele curou todo mundo na mesma hora. Quem é esse homem, se não o Messias? Aí o João Batista:
Pode me matar à vontade agora, que eu estou feliz com, né, por saber que ele verdadeiramente é o Messias. Exatamente, né? Convém que ele cresça e que eu vá diminuindo. Com toda certeza. Uma declaração conclusiva. Aí o Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus agora, irmão, olha aqui, ele vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou isso aí, mas foi meu Pai que te revelou isso aí que você acabou de dizer agora. Portanto eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, irmãos, existe uma igreja aí, né, que pegou e prega que não, que Jesus estava dizendo assim: você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, né? Irmão, se fosse Pedro, nós não estaríamos aqui. Se fosse Pedro, irmão, o caos tinha se instaurado, a igreja não sobreviveria, tá? A igreja, ela é edificada sobre o quê? Sobre a Petra, tá? E aí ele vai dizer ali, irmão, no original ele vai dizer: tu és Petros, e sobre esta Petra. Agora uma coisa interessante que ele fala, e o pastor Ciro, ele fala nesse livro aí, ó: não foi em cima de Jesus, mas foi em cima da declaração que ele acabou de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa declaração que você fez sobre mim, eu edificarei a minha igreja. É por isso, irmão, que o crente, ele tem que 24 horas dizer: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. É Jesus que, irmão, Jesus é tudo para nós mesmos. Jesus é tudo para nós, tá? Se fosse, vamos aqui, Cristo, fundamento inamovível da igreja, muitos respaldos para se crer que Pedro não é a pedra. O livro de Atos não fala, irmãos, o nome dele. O livro de Atos dos apóstolos, que narra os primeiros passos da igreja, em nenhum momento deixa transparecer a ideia de que Pedro é o fundamento da eclésia. O centro, irmãos, da pregação não era Jerusalém mais, era Antioquia agora, né? Pedro também, irmãos, era passível de críticas, e segundo eles, irmãos, Pedro é o primeiro papa, e o papa é infalível, e Paulo, ele resistiu a Pedro, porque ele era passível de resistir mesmo, e ele resistiu à dissimulação de Pedro. Pedro era um dissimulado, quando estava com gentil: me dá mais um pedaço dessa carninha de porco aí, me dá esse negócio aqui, vamos comer esse negócio. Pedro, os judeus estão chegando, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Não, olha, ei, vocês aqui e tal. E Paulo falou: olha, você é um dissimulado, Pedro, você é um dissimulado, tá? Então, era passível de crítica também. E a Bíblia mostra, irmãos, que Cristo é o fundamento da igreja. Pode falar. Não. Mas para o judeu isso é sagrado. Isso é sagrado por ser uma ordem de Deus no passado. Para qual povo? Qual povo? Para eles, tá? Então eles não abrem mão disso. Não, presta atenção, Renato. O judeu, quando ele ia aceitando a Jesus como Salvador, não era regra dele deixar os ritos, não era regra. Agora Paulo, ele vai bater de frente com os gentios que estavam aceitando a Jesus, e os judeus querendo que eles
seguissem a lei. Então Paulo, em nenhum momento, ele é contra a quebra da lei pelos judeus, deixar de seguir a lei pelos judeus, mas o que ele era contra eram os gentios que estavam chegando para poder guardar a lei. Então, Jesus, ele guardou a lei? Sim ou não? Sim, irmão, ele era judeu, Paulo era judeu, Pedro era judeu, todos os irmãos guardaram a lei. Então, irmão, é algo que eles colocaram sobre a questão de lá atrás, que a lei é para ser guardada por Israel, é um contrato, e não pode ser quebrada, tá? Então, a Bíblia não proíbe isso para eles, mas também não exige que os gentios guardem a lei, tá? Deixa eu correr aqui. Irmãos, Jesus é a pedra angular. Dessas pedrinhas que os irmãos estão vendo aqui, aonde está a pedra angular, irmão? Por quê? Mas por que ela é a pedra principal? Porque ela sustenta aquilo ali, não cai, irmão, não cai. Pode passar ali um trator em cima ali que está firme, tá? Um jeito de falar, tá, irmão? Então, está firme ali, porque ela segura tudo, tá? Então aqui é um exemplo de pedra angular, tá? A pedra está aí, ó. E aí está o texto, né, que fala sobre o próprio Jesus, irmão, vai falar: nunca leste na escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor, foi feito isso, é maravilhoso aos nossos olhos. E a pedra de esquina, olha a pedra de esquina aí. E quem é a pedra de esquina? Jesus. Olha o que diz, ó: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20, tá? E aí o quarto e último ponto, a igreja peregrina. E aí, irmãos, o que quer dizer aqui? A igreja, ela vem caminhando desde o Pentecostes. A igreja vem caminhando, vem peregrinando, tá? Irmãos, a igreja mudou e ela vai mudando com o tempo. A própria Assembleia de Deus, ela muda. Eu falei para os irmãos aqui uma vez, na Assembleia de Deus há 40 anos atrás aí, você entrava na igreja, tinha um local de colocar um chapéu, você colocava chapéu, e todo mundo usava chapéu, e era um costume, tá? Gravata e por aí vai, né? E outras coisas. Então a igreja, irmãos, ela vai mudando com o tempo, tá? Seus costumes, seu jeito de ser, e por aí vai, tá? Então nessa caminhada nós chamamos de peregrinação da igreja, tá? Peregrinação histórica. A igreja, como peregrinação histórica, ela desempenha a sua função em 3 áreas: resgatar os pecadores para Cristo, torná-los integralmente compromissados com a causa do Evangelho, prepará-los para a mudança definitiva para o céu. E aqui, irmãos, é um erro muito grande das igrejas e eu estou falando geral, tá? Geral, as igrejas que nós estamos vendo na atualidade. Muitos pastores estão preparando os crentes para ficar. Como, irmão? É prosperidade, é ganhar dinheiro, é fazer isso, é fazer aquilo, é ter riquezas. Não que seja errado você trabalhar e adquirir seus bens, não, de maneira nenhuma. Agora, irmãos, muitas dessas pessoas, quando falam em morrer, ele já começa a tremer, porque não tem uma expectativa do céu. O céu está ficando em segundo lugar, e isso é errado. Nós temos que preparar crentes para ir para o céu, tá? Tabernáculo aí, irmãos, fala sobre o nosso corpo. Sim, esse texto aqui vai falar sobre tabernáculo, nosso corpo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Mas, irmãos, ele traz um ponto principal aqui, do tabernáculo que era peregrino pelo deserto. A igreja também é do mesmo jeito. A igreja, ela peregrina aqui na terra, mas um dia ela vai ter um tabernáculo definitivo, ou seja, nós vamos ter uma morada, né? Peregrinações conscientes. Cada crente tem que ter consciência
de que tem uma missão aqui, e a falta de compromisso com as implicações da salvação pode deixá-lo despido e desqualificado para se apresentar diante do Pai. A salvação resgata o homem do mundo e lhe assegura a redenção do corpo do pecado. Deixa eu passar aqui. Duas posições equivocadas, irmãos, quando se fala em peregrinação nessa caminhada aqui. A primeira restringir o evangelho apenas às questões da alma. Vamos cuidar da alma, e esquece que existem pessoas que estão precisando da igreja, tá? E isso aí, irmãos, cada igreja tem a sua própria consciência. Aqui na igreja mesmo, todo mês temos as aquisições aí, através dos próprios irmãos e da igreja também, de 30 cestas básicas, onde se ajuda e por aí. A igreja é para isso também, irmãos. E o outro problema é resvalar apenas nesse negócio aí. Por exemplo, nós só temos que ajudar os pobres e esquecer que nós temos uma alma, tá? Então, é esse o grande problema, tá? Paulo e Tiago, irmãos, eles não se contradizem em Romanos e na carta de Tiago, tá? Ali, quando fala sobre fé com obras e fé sem obras, eles não estão se contradizendo, tá? E eu encerro aqui agora. Ponto 4, o destino da peregrinação. O que anima a igreja na presente habitação é o seu destino eterno. Ela não se move no mundo numa peregrinação vã e sem sentido, sem norte. Eu pergunto para os irmãos, o céu é um estado ou é um lugar? Mas tem muita gente que está pregando por aí, ensinando que o céu é apenas um estado de ser e por aí vai, tá? E isso desfazendo do céu. O céu é um lugar e é a nossa habitação. O crente, irmão, o cristão, o servo de Deus, ele é o único ser que sabe quem era, quem é e quem será. Você chega para ele e fala assim: quem você era? Eu era um beberrão, mas Jesus me encontrou, né? Quem você é? Eu sou servo de Deus, eu sirvo ao Deus Altíssimo. E quem você será? Eu vou morar no céu junto com o Senhor Jesus Cristo. É a única pessoa na face da terra, irmão, que tem essa resposta para poder passar para as pessoas, tá bom? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.